Boa tarde, pessoal. Essa é a primeira questão que eu vou abordar tanto MMC, que é o LCM, quanto o GCD, tanto o MDC, na verdade, que é o GCD. Então a questão é o seguinte: Ivan tem um número B. Ele está ordenando entre os números A entre 1 e 10 a 18, no caso, todos os números de 1 até 10 a 18 ele considera como A, e a cada um desses números ele escreve o LCM, que no caso é o MMC, de A com o B, que é o número inicial que ele tem, e divide por A. Ele está explicando aqui que é o MMC. Ele é preguiçoso, é por isso que essa tarefa meio que deixou ele entediado. Mas ele está interessado em quantos números diferentes ele poderia escrever no quadro se ele tivesse finalizado a tarefa. Ajude ele a encontrar a quantidade de números diferentes que ele iria escrever no quadro. Basicamente, ele vai lhe dar o número B, né, que é o número que ele tem, e ele pede quantos números diferentes esse MMC de A e B dividido por A, quantos números diferentes esse cálculo consegue chegar, certo? É basicamente isso a questão. Nesse primeiro caso, quando B é igual a 1, qualquer A que você colocar aqui, o MMC dividido por esse A vai dar igual a 1. Nesse segundo caso aqui, quando B é igual a 2, pode ser que esse cálculo aqui dê 1 e pode ser que esse cálculo dê 2. Então é basicamente isso a questão. Aqui está realmente tá só realçando o enunciado da questão, certo? Ele vai lhe dar um B que pode ir até 10 a décima. E quantos valores possíveis pode ter a equação LCM de AB dividido por A. E, tipo, uma das primeiras observações que a gente pode olhar é que o MMC, como a gente conhece, ele é igual à multiplicação dos números dividido pelo MDC desses números. E a partir disso, você consegue desenvolver um pouco essa equação, certo? Por quê? Porque quando você divide, porque se você tem esse LCM de AB dividido por A, certo? Então você tem esse A vezes B dividido por GCD de AB dividido por A. Tudo isso dividido por A. Então, esse A daqui de baixo vai se cancelar com esse A daqui de cima, certo? E a gente vai acabar só com um B sobre GCD de AB, que é o que eu tenho aqui. Agora, tem uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Dado que eu tenho o GCD, no caso é o MDC, que é o maior divisor comum entre dois números. Quais são os possíveis maiores divisor comum que um número B pode ter com qualquer outro número? Meio que para ser o maior divisor comum entre dois números, esse número tem que ser divisor também do B, correto? Então, por isso, a gente chega na seguinte conclusão, que todos os possíveis GCD de AB, no caso, são exatamente os divisores de B. Porque não tem como um maior divisor comum entre A e B não ser um divisor de B, certo? Então, a resposta da nossa questão vai ser simplesmente a quantidade de divisores de B. No outro vídeo eu fiz uma forma diferente de achar os divisores, certo? Meio que eu resolvi fazer de abordagem diferente, só para vocês verem como é que tem como fazer. Então, nessa abordagem aqui, eu estou com um número i que vai incrementando, enquanto a multiplicação desses dois números ainda for menor ou igual a b.
certo? Se esse i for um divisor de b, no caso se b, eita, no caso se b divisível, não, se b dividido por esse i, o resto é zero, então significa que eu achei mais um divisor de b para minha conta. Então, tipo, se você já tem esse i que é um divisor, então você também tem um outro divisor que está explicando aqui, que é o b sobre i. Só que esse b sobre i só vai ser um divisor novo quando o i não for exatamente a raiz de b, certo? Porque o b sobre i vai dar exatamente o próprio i nesse caso, então não seria um divisor novo. Mas quando o i é diferente de raiz de b, então b sobre i também é um divisor e é um divisor diferente do i. Então a gente também adicionaria na resposta nesse caso. E após eu adicionar na resposta o número e no caso a contraparte dele, que seria o b sobre i, eu vou incrementar o meu i para ser o meu próximo número a ser testado como divisor de b, certo? Esse código aqui é basicamente isso, o código para verificar todos os divisores de b. No caso, os divisores vão ser b sobre i, caso ele entre nesse if, e não, na verdade é i, caso entre nesse if aqui a gente já garante o divisor i, e caso entre nesse if aqui a gente garante o divisor b sobre i.